Pessoal, você acha que a angiotomografia de coronária é capaz de melhorar o prognóstico dos pacientes com DAC, DAC estável, doença arterial coronariana crônica? Pois é, hoje a gente vai falar do Scott Hart, um estudo até antigo, 2018, mas que depois dessa diretriz agora de 2024 da Sociedade Europeia de Cardiologia, veio bem à tona e reforçou que a angiotomografia ela é fundamental na avaliação, no diagnóstico e até influencia no tratamento dos pacientes com DAC. Então vamos lá. Vamos falar aqui do Scott Hart, que é o estudo que deu mais embasamento ali para as recomendações da ESC 2024. O Scott Hart pegou o seguinte, ele fez essa pergunta, será que a angiotomografia, que a gente sabe que ela tem uma acurácia boa para o diagnóstico de doença coronariana, ela já tem, isso ok, mas será que ela interfere e influencia no prognóstico desses pacientes? Quer dizer, esses pacientes que fazem angiotomografia de coronária, eles têm maior chance de sobreviver ou de ter menos infarto? Pois é isso que ele quis responder, certo? Então o que ele fez? Foi um ensaio clínico randomizado na Escócia, grande quantidade de pacientes, precisamente 4.000 pacientes, randomizados para dois lados, tá? Um grupo recebia uma estratégia, então o paciente chegava lá com dor torácica, com suspeita de angina estável, e ele tinha dois tratamentos, dois grupos possíveis. Um era a estratégia comum que a gente faz, que é solicitar exames laboratoriais e, na maioria das vezes, um teste ergométrico, tá? Foi o que mais foi usado nessa estratégia convencional. E o outro grupo, ele fazia todos os protocolo mesmo, todas as investigações iniciais da DAC, mas, associado a isso, ele fazia angiotomo de coronária. Ok, quem eram esses pacientes, né? São os pacientes de vida comum mesmo, pessoal, dos 18 até os 75 anos de idade, com todos os fatores de comorbidades possíveis, bem semelhantes ao que a gente tem de prevalência, de casuística na DAC mesmo. Bom, quem eram os pacientes que foram excluídos do grupo, do estudo, isso é importante a gente falar, eram aqueles pacientes com doença renal crônica, com clearance menor que 30, pacientes que tinham alergia ao contraste de iodo, né, e também aos pacientes que tinham recém-infartado, menos de 3 meses. Certo? Então, o que ele fez? Dividiu nesses dois grupos e comparou. O que ele comparou? O endpoint primário. O que ele queria encontrar ali de diferença nos grupos? Ele queria encontrar morte cardiovascular, certo? Ou infarto. Então, ou o paciente infartava, ou ele morria, e ali era o endpoint primário, o desfecho primário que ele queria encontrar. E o que ele encontrou? Que realmente, em 5 anos de acompanhamento, 4,8 anos, ele viu que os pacientes que fizeram angiotomografia de coronária, eles tiveram menos infarto, quer dizer, foi um estudo positivo, melhorou o prognóstico, eles tiveram 35% a menos de infarto ou morte cardiovascular, grande parte desse endpoint primário levado ali pela redução, né, efetiva de infartos não fatais. Quer dizer, o que ele resumiu? Que pacientes que fizeram angiotomografia de coronária durante a investigação da DAC, eles tiveram menos infartos não fatais. Isso é muito importante, né? Porque a gente sabe que o infarto, o evento coronariano, ele que vai ali destruindo o miocárdio até evoluir com miocardiopatia isquêmica. Durante o evento agudo do infarto, ele pode evoluir com arritmia na fase precoce. Então, assim, a gente sabe que infarto é o que mais prejudica a vida de um paciente com DAC. Ok, aí vem a explicação. Bruno, o porquê que uma angiotomografia foi capaz de melhorar o prognóstico desses pacientes com DAC estável? Pelo simples fato, pessoal, de que os pacientes que foram submetidos à angiotomografia de coronária tiveram mais diagnóstico de DAC. Então, ele diagnosticava tanto as DAC obstrutiva, que é aquela mais do que 50% de placa, e as não obstrutivas, menos do que 50%, entre 10% a 50%. Então, uma plaquinha, ele conseguia ver, mesmo ela não causando obstrução, ela estava ali. E o que é importante a gente tirar desse dado, dessa informação? Pessoal, o estudo PROMISE, ou PROMISE, foi um estudo muito grande que avaliou, entre todos, vários desfechos e causas ali do infarto. E uma das principais causas não eram a placa obstrutiva. A principal causa de ruptura da placa e evento agudo, infarto, síndrome coronariana aguda, foram 2/3 desses pacientes tiveram placas menores que 50%, a famosa DAC não obstrutiva. Portanto, ela infarta sim, e infarta, a maioria dos infartos são causados por placas não obstrutivas.
positivas, com capa fina, pouca fibrose, pouca calcificação e muito core lipídico. Então, o que aconteceu? Esses pacientes que logo no início foram diagnosticados DAC com angiotomografia confirmado, o que eles fizeram? Intensificação de tratamento, que é o que resolve a vida do paciente com DAC crônica, pessoal. Tratamento é fundamental. E qual o tratamento? Para vocês lembrarem aqui que o tratamento, qual o tratamento que salva o paciente com DAC é o AME. Ame seu paciente com DAC. AME é A, aspirina, M, MEV, quer dizer, mudança do estilo de vida, e o E, que é estatina. AME, AS, MEV e estatina. E esses pacientes que tiveram angiotomografia e diagnóstico de DAC precoce ali, confirmado, eles obviamente tiveram maior intensificação do tratamento e, portanto, isso culminou, né, e o desfecho foi a ter menos infarto agudo do miocárdio não fatal, certo? Então, angiotomografia fundamental ali nos pacientes com baixa a moderada probabilidade pré-teste de TDAC, quer dizer, aquele cara que tem baixa a moderada chance de esse paciente que está com dor ser portador de DAC, certo? Isso levou a ESC, né, a diretriz de 2024, a recomendar pacientes com 5 a 50% de probabilidade pré-teste, portanto, baixa até moderada probabilidade pré-teste, para fazerem a angiotomografia, fundamental, porque ela é capaz de descartar se ele tem DAC ou não e também de diagnosticar com uma certa precisão. Certo? Nos pacientes que têm mais de 50% de chance dele ter DAC ali na sua frente, quer dizer, aquele cara idoso, múltiplos fatores de risco, e a diretriz recomenda que você faça primeiro, de primeira escolha, um exame, um teste funcional não invasivo, ecoestresse, cintilografia, tá? Só não pode teste ergométrico. O teste ergométrico tem uma acurácia muito baixa. Certo? Entendido? Daqui a pouco vem o Scott Hart 2, que esse vai ser revolucionário porque ele vai usar a angiotomografia de coronária, vai testar, né, vai estudar ela como método de rastreio para DAC. Será que a gente pode rastrear todo mundo com DAC, né, com angiotomografia de coronária? Isso o Scott Hart vai tentar responder, o Scott Hart 2. Esse foi o 1 e mostrou o quê? Angiotomo de coronária é positivo e ela funciona e ela melhora o prognóstico desses pacientes. Certo? Até o próximo trial.